É maravilhoso. Bom dia para todos, ouvinte da Palavra de Deus que está no Facebook ao vivo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui mais uma vez para falar de um Jesus que cura, de um Jesus que salva, de um Jesus que liberta, de um Jesus que transforma e leva para o céu, meu irmão. Deus, ele está aqui neste lugar, porque a palavra dele é verídica e diz: onde tiver dois ou três reunidos em seu nome, ali ele está presente. Deus, ele vai se fazer presente nessa manhã no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Eu vou louvar aqui os hinos aqui da harpa cristã, para começar um cultozinho aqui no nome de Jesus de Nazaré. Vou começar fazendo uma oração para que Deus continue nos abençoando de uma forma tremenda e poderosa no nome de Jesus. Você que está aí na live aí do outro lado, se quiser fechar seus olhos aí no nome de Jesus Cristo Nazareno, para fazer essa oração comigo. Feche os seus olhos que eu vou começar a orar no nome de Jesus, para continuar esse culto no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que está no mais alto do céu, Espírito Santo de Deus, se faz presente, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, com cura, com milagre, com sinais e maravilha, porque eu creio na Tua graça, eu creio no Teu poder, eu creio que Tu cura, eu creio que Tu salva, eu creio que Tu liberta, eu creio que Tu transforma, pela Tua palavra que é poderosa e verdadeira. Vai quebrando todo o arco de Satanás, todas as potestades, todos os principados das trevas, toda a nuvem negra, todas as hortas espirituais da maldade, todas as legiões de demônios, todas as castas de demônio do inferno. Vai queimando todos os demônios do inferno, ó Pai, nesta manhã, Jeová. Vai queimando todo espírito de enfermidade agora, que estiver do outro lado desta live, ó Pai, curando com sinais e maravilha, porque Tua palavra diz que os sinais seguirão o que crerem. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua glória, eu creio na Tua unção, ó Pai. Vai visitando agora cada alma nesta manhã, vai curando para a honra e a glória de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Deus está aqui neste lugar, porque eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do meu Pai na minha vida, e operando Deus. Quem impedirá? Vai visitando o Espírito Santo, vai tocando, que toda enfermidade que estiver do outro lado assolando qualquer alma agora, no nome de Jesus, sai agora. É uma ordem que eu ordeno, é pelo nome de Jesus. Onde essa live chegar, ó Pai, no quarto canto dessa terra, ó Pai, não sei, ou onde chegar essa live, que toda enfermidade sai agora, pelo poder que há no nome de Jesus, porque Deus deu autoridade para pisar em serpente, escorpião e toda a força maligna. Deus deu autoridade para pôr a mão nos enfermos e o curar. Deus deu autoridade para colocar a mão sobre qualquer endemoniado e o demônio sair. Isso tudo é para a honra e a glória de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Eu te peço, ó Pai, e já te agradeço por essa oração. Eu vou continuar o trabalho aqui louvando os hinos da harpa cristã, para a honra e a glória de Deus Pai, para a honra e a glória de Deus Filho, para a honra e a glória do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pois é, meus ouvintes da palavra de Deus, eu vou aqui louvar os hinos da harpa cristã, o hino 169. 169 da harpa cristã no nome de Jesus. 169. Que o louvor começa assim. Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação.
Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui ao pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Pois é, meus ouvintes da palavra de Deus, Jesus, ele deseja te salvar. Jesus, ele quer te salvar, meu irmão. Decreto a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta. Só Jesus que liberta, só Jesus que transforma. Não tem ninguém na terra que liberte, não tem ninguém na terra que transforme. Só o nome de Jesus de Nazaré que pode nos salvar. Só o nome de Jesus de Nazaré que pode nos curar. Deus, ele quer libertar a sua vida. Decreto a palavra do Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Ele quer te salvar, meu irmão. Decreto a palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus de Nazaré está passando aí onde você está. Receba o toque dele no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou louvar aqui outro hino aqui, da harpa cristã, que está, o hino é o 372. 372 da harpa cristã no nome de Jesus. 372. Se você tem uma Bíblia aí e quer acompanhar, pode ficar à vontade no nome de Jesus, viu? 372 no nome de Jesus. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá, e quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, unidade será, que unida a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado,
luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém? Deus, Ele é poderoso e verdadeiro, pois só pelo sangue de Jesus que nós podemos vencer. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Não importa o pecado que você cometeu, o que importa é que Deus conhece o coração, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Quando o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado, a palavra de Deus diz que as nossas vestes ficam branco como a neve. As nossas vestes espiritual fica branca como a neve. Não importa o pecado. O que importa é que Jesus, Ele lhe ama. E eu vou louvar outro hino aqui da harpa cristã, para encerrar aqui o louvor. O hino 15 da harpa cristã. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele se faz presente neste lugar. Deus, Ele está aqui. Deus, Ele vai lhe curar. Creia no milagre, creia na maravilha de Deus. Você tem que crer. É no poder da palavra. É o poder da palavra que liberta. Porque Deus disse que se creres, verás a glória de Deus. E Deus diz na palavra de Deus que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé só vai acrescentar quando você ouve a palavra de Deus, meu irmão. Então você tem que ouvir para que a sua fé se acrescente. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Se você quer luz na sua vida, leia a palavra de Deus. Se você quer uma bênção, leia a palavra de Deus no nome de Jesus. E eu vou louvar aqui mais um hino para encerrar aqui o louvor. O hino 15 da harpa cristã. E daqui a pouco eu vou ler aqui a palavra de Deus, o Salmo 91. Que Deus colocou no meu coração, o Salmo 91 no nome de Jesus. E eu vou louvar aqui. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados
Castigado em Jesus. Mais um dia surgi, meus pecados e vi, para salvar um tão pobre pecador. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Pois é, meus ouvintes da palavra de Deus, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi no Calvário que Jesus morreu. Foi na cruz do Calvário que ele deu a salvação a nós. Porque a palavra de Deus diz que ele se fez maldição e levou todos sobre si, todas as doenças, enfermidade, e botou na cruz do Calvário. Então Deus, ele deixou tudo que não presta na cruz do Calvário. A cruz, você vai pensando que a cruz é bênção, que não é. A cruz é maldição, porque Deus, Jesus Cristo, ele venceu a cruz. Jesus Cristo, ele não está na cruz, porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Jesus, ele não está na cruz, irmão. Ele venceu a cruz, a morte e o inferno. Foi na cruz do Calvário que ele deixou todas as doenças e enfermidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele se tornou maldição para nos libertar. Ele se tornou maldição e deixou todas as doenças na cruz do Calvário. Então toda a cruz é maldição. Você não pense que a cruz é bênção, que não é. Cruz é maldição. Sabe por quê? Porque todos os demônios, ele vai para a encruzilhada fazer despacho. Usa um macumbeiro para ir para a encruzilhada fazer despacho. Ele leva a vela, faz aquela pior imundice. O Satanás, quando ele se manifesta, ele põe a mão para trás em forma de cruz, porque é maldição. Tudo que é cruz é maldição. Maldição e não vem de Deus. Os demônios, ele ama a cruz, meu irmão. Para você que não sabe, Satanás, ele ama a cruz. Porque toda macumba é para as encruzilhadas. Encruzilhada significa cruz. Tudo que é cruz é de Satanás. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus transforma. Só Jesus que transforma. Só Jesus que liberta. Deus, ele é poderoso na sua vida. Decreto a palavra de Deus. Deus, ele quer agir na sua vida. Ele quer lhe salvar. Ele quer lhe curar. Mas para você receber a cura, você tem que ir para a casa de Deus. Para você receber o milagre, você tem que ir para a casa de Deus. O que ele diz na palavra: esforça-te e tem bom ânimo. Será que você está se esforçando para ir na casa de Deus? Porque ele diz na palavra dele que é melhor nós um dia na casa de Deus que 1000 anos fora. Deus, ele diz que é melhor nós um dia na casa dele que 1000 anos fora. E ele diz na palavra dele: alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que se alegrar de ir para a casa de Deus. Ele está lhe esperando, porque ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Deus veio dar vida, mas Satanás veio roubar, Satanás veio matar e destruir. Então tudo isso é obra de Satanás, que veio matar, ele veio roubar e destruir. Ele quer destruir a sua vida. Você tem que aceitar Jesus para que Deus lhe liberte, porque diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho de Deus vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Então só que liberta é Jesus. Só Jesus que liberta. Você tem que ir para a casa dele e aceitar a vontade de Cristo. Quando o pastor na igreja perguntar quem quer aceitar Jesus, você tem que ir lá para frente,
aceitaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: quem confessar diante dos homens da terra, eu confessarei diante de Deus. Quem me negar diante dos homens da terra, Deus negará diante dos anjos de Deus. Então tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma busca. Você tem que buscar a glória e a presença de Deus. Você quer ser salvo, tem que ir para a casa dele, aceitar, porque ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio. A palavra de Deus diz também que teve uma vez que Jesus Cristo ia para a casa do pai dele, ia para o templo orar. Quando ele chegou no templo, tinha homem vendendo, fazendo a casa de Deus, venda, roubo, covil de ladrões. Era meio mundo de ladrões na casa de Deus. E chegou Jesus, derrubou aquelas mesas lá e disse: não fazei da casa de meu pai casa de ladrão, mas sim casa de oração. Então você tem que ir para a casa de Deus orar, que Deus ele quer lhe libertar, Deus ele quer curar. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Se você quer um milagre, meu irmão, vá para a casa de Deus, que só ele que cura, só ele que transforma, meu irmão. Deus ele quer salvar a sua alma. Decreto a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade liberta. É só Jesus que liberta, é só Jesus que transforma. A palavra de Deus diz que quando o cara anda sem Deus, era um demônio na nossa vida, para nos perturbar. Mas diz a palavra de Deus que quando nós aceitamos Jesus Cristo, aquele demônio que estava no corpo do homem, sai do corpo do homem. E diz a palavra que ele anda em lugar seco e arridos, procurando descanso e não encontra. Mas quando a pessoa se afasta da casa do Senhor, a Bíblia diz que o demônio olha para a casa e diz: voltarei da minha casa de onde saí. E quando volta, vê limpo e adornado. E diz a palavra de Deus que voltando aquele demônio que antigamente lhe perturbava, diz a palavra que volta a ele e traz mais 7 espíritos malignos, pior do que ele, e entra e habita dentro daquela casa. Sabe por quê? Porque ele diz: voltarei da minha casa de onde saí. Então quando o cara aceita Jesus que se desvia, a Bíblia fala que vem 7 demônios, com mais 8, se torna 8, fora legiões de demônios. Porque diz na palavra de Deus que Jesus ia passando do mar para a província, ia para a província da cidade dos Gadarenos. E diz a palavra de Deus que havia um homem com uma legião de demônio. Era uma legião de demônio. E diz a palavra, quando o demônio viu Jesus, correu aos seus pés e disse: ah, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Viemos atormentados do tempo, e Jesus disse: cala-te e sai dele. E diz a palavra de Deus que naquela mesma hora ia passando uma manada de porco. E diz a palavra de Deus que os demônios rogaram-lhe dizendo: permitam nós que entremos naqueles porcos. E diz a palavra que Deus permitiu. E os demônios que estavam naquele homem, que era uma legião de demônios, saiu daquele homem e foi para o porco. E diz a palavra que os porcos se precipitou pelo um desfiadeiro e caiu nas águas, e morreu todos os porcos. E diz a palavra de Deus que era quase 2.000 porcos que se afundou nas águas, morreram nas águas. Então quer dizer o que com isso? Que era quase 2.000 demônios que estavam naquele homem. Era quase 2.000 demônios que estavam naquele homem. Entendeu o mistério? Quando o homem não tem Deus na vida, quando o homem não tem Deus na vida, tem demônio. O demônio ele habita. O demônio ele habita nas pessoas. Quando a pessoa comete pecado, o demônio ele entra. Sabe por quê? Porque o pecado é uma porta aberta para Satanás. Quando você pratica pecado, o demônio ele vai entrar em você. Sabe por quê? Porque o seu corpo está imundo. O seu corpo está em pecado. O seu corpo está em maldição. E Satanás só habita onde há maldição. Sabe por quê? O entrou lá naqueles porcos. Porque em Deuteronômio está escrito, em Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 14, pode ler que diz: as carnes limpas e imundas. E Deus, ele amaldiçoou a carne de porco. Deus, ele amaldiçoou a carne de porco. E está lá em Deuteronômio que diz: nenhuma abominações comereis. E a carne de porco está escrito que é maldição.
Deus amaldiçoou a carne de porco. Foi por isso que os demônios entrou naqueles porcos. Sabe por quê? Porque Deus amaldiçoou lá no passado, lá no Antigo Testamento. Aí quando os demônios viram aqueles porcos passando, aí ele sabia que podia entrar. Porque demônio só entra onde está a maldição. Demônio ele só entra onde está a impureza. E aqueles porcos, Deus amaldiçoou. Aqueles porcos, Deus, ele amaldiçoou, porque Deus disse, na palavra lá em Deuteronômio, que não é para nós nem comer a carne de porco, nem tocar no cadáver, porque está imundo, está abominável aos olhos de Deus. Pode ir lá em Deuteronômio, capítulo 14, se não me falha a memória. E pode ler lá, carnes limpas e imundas. Você vai ver as carnes que você pode comer e as carnes que não pode. Deus, ele botou as carnes que pode. Está lá escrito que não pode comer carne de lebre, de coelho, de morcego, de porco e várias outras carnes que não me lembro, mas está lá tudo escrito. Não pode. Foi por isso que aqueles demônios entrou nos porcos. Sabe por quê? Porque aqueles porcos estavam amaldiçoados desde o início, desde o Velho Testamento. E quando os demônios entrou naqueles porcos, aí já é no Novo Testamento. Era o Antigo Testamento que Deus amaldiçoou os porcos. E esse homem gadareno, esse demoniado gadareno, já é no Novo Testamento. Deus, ele foi e permitiu. E aquele homem foi liberto. E diz a palavra de Deus que o demônio que estava naquele corpo era terrível. Porque diz a palavra que desde a infância, desde o passado, o povo acorrentava ele com corrente e grilhões. Não tinha grilhões que o suportasse. Que aquele demônio quebrava as correntes, quebrava os grilhões. Diz a palavra também que a morada daquele homem era no sepulcro. A morada daquele homem era no cemitério. Sabe o que quer dizer? Que os demônios, a morada dele é no cemitério. Os demônios só vivem no cemitério. Os tranca-rua, os Zé Pilinta, o Enxu da Morte, o Enxu Caveira, o Enxu Sete Facada, todos esses, a sua morada é no inferno. O Enxu da Morte, a morada dele é no inferno. Sabe por quê? Porque já tem nome morte. E todas as pessoas que morrem, vai para onde? Para o cemitério. A palavra de Deus diz que o Enxu da Morte é o que a rodeia. Então o Enxu da Morte, a morada dele é no cemitério. Era por isso que aquele homem vivia a sua morada no cemitério. Sabe por quê? Porque o demônio levava ele ao cemitério, meu irmão. Está entendendo o mistério? O demônio era que levava aquele homem para o cemitério, que era uma legião de demônio. E a Bíblia diz que a morada daquele homem era no cemitério. Por que ele ia para o cemitério, meus amados ouvintes da palavra de Deus? Porque o espírito maligno que estava dentro dele, que era uma legião, conduzia ele a ir para o cemitério. E a vida dele era viver no cemitério. E diz a palavra que ele se feria com pedra. Ele pegava pedra e se feria. Mas quando ele viu Jesus, o demônio logo caiu em terra. E Jesus disse, sai deste homem. E saiu naquela hora, e antes de sair perguntou, qual é o teu nome? E o demônio disse, legiões, porque somos muitos. Então a legiões não é só um demônio. Legiões é vários demônios. Diz a Bíblia que morreu nas águas quase 2.000 porcos. Então você imagine quantos demônios tinha naquele homem. Quase 2.000 demônios. Eu não sei se tinha mais que 2.000. Mas pela contagem está dizendo tudo. Que diz que morreu nas águas quase 2.000 porcos. Então era quase 2.000 demônios que tinha naquele homem, ou era mais. Não diz a Bíblia. Porque podia ter entrado em cada porco 2 ou 3 demônios. Entendeu o mistério? Mas Deus, ele é fiel. E Deus, ele me concedeu ler em Salmo 91, para encerrar a palavra de Deus. E antes de eu ler o Salmo 91, que Deus concedeu no meu coração, eu vou fazer uma oração para que Deus venha abençoar a palavra dele. É o Salmo 91. Se você tem uma Bíblia em casa e que quer acompanhar, pode abrir no Salmo 91 no nome de Jesus. Eu vou fazer a oração agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que está no mais alto do céu, Espírito Santo, abra a comporta do céu da revelação da Tua palavra nesta manhã, ó Pai, manifeste a Tua glória, toca no coração desse ouvinte que está te escutando, ó Pai,
pelo Facebook, nessa live, ó Deus, que hoje tenha cura, libertação, salvação de alma, porque tua palavra diz que a fé é o fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se espera, ó Pai. Faz o teu milagre, faz o teu querer, cura agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que toda enfermidade que estiver em algum corpo seja queimada agora, saia no nome de Jesus. Que está falando é o homem de Deus, que tua palavra diz que é no nome de Jesus que as doenças saem, é no nome de Jesus que os demônios saem, é só no teu nome, não tem outro nome, ó Pai, é só o teu, ó Pai. É pelo teu nome que os demônios fogem, ó Deus. Faz os teus sinais, a maravilha. Que eu leia a tua palavra agora, Pai. Fala em cada coração através da palavra, que é o Salmo 91, que tu mandou agora, Pai. Eu te peço, te agradeço. Abençoa, repreende todo o mal, todas as potestades, todos os príncipes da peça, todos os demônios. Vai queimando, vai fulminando. Abençoa no nome de Deus Pai, no nome de Deus Filho, no nome de Deus Espírito Santo. Eu vou ler agora a tua palavra, Pai, para a honra e a glória do teu nome. Eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Leia aqui em Salmo 91 no nome de Jesus. Salmo 91, para a honra e a glória de Deus. Procura aqui o Salmo 91. Salmo 91, para a honra e a glória de Deus. Deus, Ele está aqui. Receba o toque do Espírito Santo aí, você que está. Receba o toque do poder de Deus. Receba agora no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Eu vou ler aqui o Salmo 91, que diz assim o título: A segurança daquele que se refugia em Deus. Que diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo, broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedras. Pisarás o leão áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, a palavra nos fala aqui, no salmista Davi, Salmo 91, que ele diz aqui na palavra de Deus que liberta, na palavra de Deus que cura, na palavra de Deus que transforma. O salmista Davi diz em Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem habita no esconderijo do Altíssimo sabe quem é? Somos nós, meus irmãos. Nós é que habita no esconderijo do Altíssimo. E diz a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você está na sombra do Onipotente, você pode descansar, você pode andar sossegado, porque a sombra do Onipotente está na sua vida. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo
asa estarás seguro, a sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Então Deus está dizendo que você não pode temer nem seta que voe de dia, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. A peste que anda na escuridão, meus irmãos, é os demônios. Nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia. Sabe o que é mortandade? Mortandade é o espírito da morte. O espírito da morte é a mortandade. Ele assola meu dia, querendo tragar a sua alma, a sua vida. Mas ele diz, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Então nenhum praga alguma vai chegar à sua tenda, meu irmão. Você pode descansar, viu? Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeçem os teus pés em pedra. Pisarás o leão áspide, calcarás o leão e o filho da serpente, pois tão encarecidamente me amou, também o livrarei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus diz que Ele está mostrando a salvação. Nesta manhã, Deus ele está mostrando a salvação. É só você aceitar Ele como Jesus Cristo na sua vida. É só você aceitá-lo e deixar as coisas erradas de banda. Você tem que aceitar Jesus de Nazaré e deixar o engano. Porque Ele diz, quem quiser seguir após mim, tome sobre si sua cruz, renuncie a si mesmo e o siga-me. Então você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar. Você tem que andar em santidade. Você tem que andar na presença de Deus, em espírito e em verdade, porque Ele diz que Deus, Ele procura os tais que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus, Ele é espírito, e Ele suporta aqueles que o adorem em espírito e verdade. Então você tem que adorar a Deus, meus amados ouvintes da palavra de Deus, em espírito e em verdade. Não adianta você na igreja sem adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Receba aí o Espírito Santo de adoração e em espírito e em verdade. Se você não tem o espírito de adoração, receba no nome de Jesus, porque Ele veio dar o Espírito Santo, porque Ele diz, eu subirei ao céu, mas não deixarei o órfão, concederei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então Deus, Ele deu o Espírito da verdade àquele que aceitá-lo. Este mundo não tem o Espírito da verdade, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado, aquele que comete pecado não agrada a Deus. A Bíblia diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem constitui ser amigo do mundo, se torna ser inimigo de Deus. Quem constitui ser inimigo do mundo, se torna ser amigo de Deus. E quando você se torna ser inimigo do mundo, meu irmão, você se torna ser amigo de Deus. Quando você quer ser amigo do mundo, você se torna a ser inimigo de Deus. Então não queira ser inimigo de Deus, porque Deus, Ele é consumidor. Deus, Ele é fogo consumidor. Se você não quer ser amigo de Deus, vai ficar difícil, porque a palavra de Deus diz que todo ímpio será lançado no lago de fogo. Todo ímpio será lançado no lago de fogo. Então não queira ser inimigo de Deus, porque o juízo de Deus está prestes para acontecer. Jesus, Ele está voltando. Jesus de Nazaré, Ele está voltando. Muitos nas igrejas hoje em dia não pregam que Jesus está voltando. Mas eu digo você que está aí do outro lado dessa live, Jesus, Ele está voltando e Ele quer lhe salvar. Se você não aceitá-lo, a Bíblia diz que tem um lago de fogo. O lago de fogo é onde está Satanás. Aliás, onde vai ser lançado Satanás, a besta e o falso profeta. Satanás ainda não foi lançado no lago de fogo, mas onde ele vai ser, sabe por quê? Porque Satanás, ele está solto. Satanás, ele está solto. Muitos pregam por aí dizendo que Satanás está preso. É mentira. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus diz que Satanás, o vosso adversário, anda bramando que nem um leão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás, ele está solto. Satanás, ele está tragando, ele está matando. Sabe por que ele está solto? Porque lá a palavra de Deus diz que Satanás, ele veio matar, ele veio roubar e destruir. Quantas vidas estão sendo mortas por Satanás? Porque ele está solto. Mas diz a palavra de Deus, quando chegar o milênio de Jesus Cristo na terra, aí é na hora que ele vai ser preso. Porque diz a palavra de Deus que João teve a revelação do anjo descendo do céu com a grande cadeia na sua mão. Sabe o que era essa cadeia? Era para prender a antiga serpente, que é Satanás. E vai prender o grande dragão, que é Satanás, e vai pôr ele lá no abismo. E vai encerrar a carreira para que ele não vos engane os que habitam na terra. Mas isso só, meus irmãos, é pelo um pouco de tempo. Sabe que tempo vai ser esse? De tempo vai ser 1000 anos preso. Sabe por quê? Da palavra de Deus diz que é pelo um pouco de tempo. Para Deus é um pouco de tempo, porque diz a palavra de Deus que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para Deus é um pouco de tempo. Para nós 1000 anos, meu irmão, é muita coisa. E Satanás, ele vai ser preso na prisão por 1000 anos. E com um pouco de tempo, depois ele vai ser solto. E quando ele vir ser solto, é na hora que ele vai vir novamente enganar as nações que habitam na terra. Satanás, ele está solto. Satanás, ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. Mas quando for o milênio de Jesus Cristo aqui na terra, quando Jesus vir com o milênio dele, vai vir um anjo do céu com uma grande cadeia e vai prender Satanás lá no abismo. E o falso profeta e a besta vai ser lançado no lago de fogo. E aí vai encerrar a carreira deles. E não só vai ser Satanás, a besta e o falso profeta que vai ser lançado no lago de fogo, mas sim todo aquele que não se arrepender. Todo aquele que não se arrepender da mentira, da prostituição, do engano, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que se prostitui, aquele que fica idolatrando, todos esses serão lançados no lago de fogo. Porque diz em Apocalipse que ficaram de fora os cãibros, os homicidas, os idólatras, todo mentiroso, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai arrebatar a igreja. Vai ser o primeiro arrebatamento da igreja. Queira ser arrebatado, que vai ser só um arrebatamento da igreja. E aquele que ficar vai ter a chance da segunda salvação. E a segunda salvação, não queira ficar na segunda salvação, que vai ficar difícil. Porque muitos vai ser degolado pela palavra de Deus. Entendeu o mistério? Mas Deus, ele quer lhe salvar no primeiro arrebatamento. Porque diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor vai tocar a trombeta, e que morrer em Cristo ressuscitarão primeiro. E uns vai ser julgado para a vida eterna e uns para a condenação eterna. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 está escrito, que diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja é a presença, e fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, o que estava diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida e os mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E deu os maus mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E como é que vai ser lançado no lago de fogo? Não vai ser lançado no lago de fogo, sabe como é que vai ser? A Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo. O inferno é uma coisa
e o lago de fogo é outra coisa. Então Deus vai pegar o inferno completo. Deus, ele vai pegar o inferno e vai lançar no lago de fogo. Entendeu o mistério? Tem o lago de fogo e tem o inferno. O inferno é lugar de atormento. O lago de fogo é pior ainda. E diz que será para todo sempre dentro do lago de fogo. E diz a palavra que haverá choro e ranger de dente. Naquele grande dia que será lançado no lago de fogo, vai ser choro e ranger de dente. Dia e noite sem parar. Querendo salvação, mas já é tarde, porque você não se arrependeu da idolatria, porque você não se arrependeu da mentira, porque você não se arrependeu de se prostituir, porque você não se arrependeu de matar, de roubar. Você não se arrependeu dos seus pecados, então tem que se arrepender enquanto é tempo. Deus diz na palavra deles: buscai ao Senhor e quando se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem maligno os seus pensamentos, que o Senhor se compadecerá de ti. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Então os seus pensamentos, meus ouvintes da palavra de Deus, não é os pensamentos de Deus. O seu caminho não é os caminhos de Deus. Deus, ele só me ordenou a falar até aqui. E eu vou fazer uma oração para encerrar nesta manhã, esta live. Que Deus continue lhe abençoando. Vá para a igreja escutar a palavra que liberta. Vá para a igreja aceitar Jesus, que Jesus está voltando. Se você não for para a igreja e não aceitar e não se arrepender dos pecados, quando for no dia do grande juízo, você vai estar de fora do livro da vida. Você vai estar de fora do livro da vida. E ele vai dizer, naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós que pratica a iniquidade. Então, se você não se arrepender, meu amigo, você vai ser lançado no lago de fogo. Você vai dizer naquele grande dia: ah, mas Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz sinais e maravilha. Mas ele vai vos dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós, todos que praticam iniquidade. Então você não pratica iniquidade, meu irmão. Você aceita Jesus e procure andar na santidade. Não é impossível, mas nada para Deus é impossível. Porque Jesus disse: sois santo como eu sou santo. Porque a palavra de Deus diz, que ele diz, bem assim na palavra dele: não sabes vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós somos o templo de Deus, nós somos o templo e morada do Espírito Santo, e para ele habitar no templo que é ele, você que é dele, quer dizer, então para ele habitar no templo de Deus, tem que estar limpo, não tem que estar em pecado. Ele diz: seis santo como eu sou santo, mas como não pode ser santo como eu sou, sejamos imitadores. Então você tem que ser imitador de Cristo, meu irmão. Deus diz que nós temos que imitar Paulo. Paulo era um apóstolo de Cristo. Nós temos que imitar Paulo. Quando Jesus vem dizer que é para nós imitar Paulo, meu irmão, porque Paulo era um homem de Deus. Sabe por que ele era homem de Deus? Porque onde ele passava, tinha sinais, tinha maravilha. Paulo, quando ele passava, meu irmão, algo acontecia diferente. Paulo, quando ele tirava os aventais do corpo dele, ele botava no povo enfermo, povo que tinha doença incurável. Quando Paulo colocava os aventais, as enfermidades sumiam do corpo. Os demônios sumiam do corpo daquele povo. Sabe o que era isso? Era a santidade. Os demônios não suportavam os aventais de Paulo. Tinha outro discípulo também de Jesus Cristo, outro discípulo que era Pedro. Pedro, Deus usava ele de uma forma poderosa e tremenda. Que diz na palavra de Deus que havia cidade aí, nos caminhos que ele passava, o povo esperava Pedro passar.
povo botava enfermo, espírito maligno, povo que tinha espírito maligno e povo que tinha qualquer enfermidade, esperando Pedro passar. Sabe para quê? Quando Pedro pelo menos passasse, que pelo menos a sombra de Pedro tocasse na alguma daquelas pessoas e as pessoas eram curadas. Quando a sombra de Pedro tocava naqueles povos que tinham espírito maligno, os demônios saíam daquele povo, quer dizer, me perdoe em nome de Jesus, daquele povo. Sabe o que era isso? Isso aí era autoridade. Isso aí era o poder de Deus na vida do homem de Deus. Você imagine, meus ouvintes, da palavra de Deus, só a sombra de Pedro curar qualquer tipo de enfermidade. Só a sombra de Pedro, os demônios tinham que sair daquele povo. Todo tipo de doença era curado quando a sombra batia naquele povo. Sabe o que é isso? Isso é a santidade. Isso é o poder de Deus. Temos que buscar o poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse na palavra dele: se creres, fareis a obra maiores que eu fiz. Quem disse foi Jesus. Se nós crer no poder e na palavra dele, nós fará a obra maior que ele fez. Deus é poderoso. E eu vou encerrando por aqui, fazendo a oração, agradecendo a Deus por estas palavras. Deus é poderoso, que Deus continue nos abençoando aí nesta live, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche seus olhos aí, você que está do outro lado aí, querendo receber uma cura, um milagre, que Deus vai tocar na sua vida agora. Basta você crer, porque Deus diz, tudo é possível aquele que crê. Se você quer uma cura, feche seus olhos que Deus vai lhe curar agora. Que eu creio que vai descer um anjo aí na sua casa e vai tocar no seu coração e na sua vida. Você vai receber um milagre agora, no nome de Jesus. Eu vou orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que está no mais alto do céu, Espírito Santo da verdade, vai tocando aí, Pai amado, no coração desse pessoal aí, que está do outro lado dessa live, ó Deus, vai tocando, vai curando, vai salvando, vai libertando, conhecereis a verdade e a verdade liberta, vai queimando toda enfermidade agora, Pai, vai derramando fogo santo agora queimando, vai queimando todos os demônios, todas as potestades, todo espírito de enfermidade, uma vez espírito de enfermidade, sai agora pelo nome de Jesus, sai agora todo espírito das trevas, todo espírito ao contrário, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, seja desfeita agora nessas vidas aí do outro lado da live, vai queimando todo espírito ao contrário, ó Pai, eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus, é o teu nome, Pai, que cura, é o teu nome que liberta, é o teu nome que transforma, e eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio no milagre, eu creio que vai ter testemunha, ó Pai, para a honra e a glória do teu santo nome, ó Pai. Vai curando qualquer tipo de enfermidade incurável, que a medicina não dá jeito, mas tu dá jeito, porque tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores, tu és o príncipe da paz, tu és o leão da tribo de Judá, tu és a raiz de Jessé, tu és o cime de estrela da manhã, tu és o lírio dos vales, tu és a rosa de Saron. Vai passando o teu perfume aí, Pai amado, na casa desses pessoal, que o teu perfume da rosa de Saron vai passando, perfumando cada alma, cada vida, cada coração, vai curando aí no nome de Jesus. Receba a cura agora no nome de Deus Pai, no nome de Deus Filho, no nome de Deus Espírito Santo. Receba a cura no nome de Jesus. Eu já te peço e te agradeço, ó Pai, por tudo, já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Cordeiro de Deus.